como de forma prática eu consigo monetizar as minhas aptidões e as minhas habilidades. Tá bom. Lembra daquele plano de ação? Primeira Lembro. coisa, primeiro você precisa elencar suas habilidades. Com base em elencar suas habilidades, você foi pro próximo passo, que é você estipular ali o que você vai fazer com aquelas habilidades. Você vai começar a ver os melhores canais pra você começar a monetizar. E ali naquele canal, se você decidiu que é pelo LinkedIn, de uma vaga natural, né? Tradicional. Sim. Se é por indicação, nas empresas que você tem aí, que você conhece na sua cidade, você vai começar a comunicar e falar que tem currículo, que tem vaga. Se é você abrir o seu MEI, seu CNPJ e fazer uma prestação de um bolo que você vai vender um brigadeiro, enfim. Você fazendo isso, você começa a ter estratégias de rentabilizar. E a estratégia de você rentabilizar é você ter um produto que nesse momento talvez não seja um produto digital, não seja um produto físico, talvez você seja o produto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Nesse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez falando aqui, esse é um podcast de um apresentador e um convidado, e você é o nosso terceiro convidado para essa nossa mesa de conversas que tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa roda. Então já vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e que vão ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter nesse episódio de hoje. Fechou? Estamos com uma convidada super especial. Ela que é CEO, produtora criativa, autora, mentora, palestrante e empresária. Saiu de um salário mínimo e hoje fatura 10 vezes mais. E nesse episódio você vai descobrir como monetizar suas habilidades com um posicionamento único. Se você, quando mudar a câmera, você viu na thumbnail também, né? Não tem muito mistério, mas eu tenho certeza que se você já viu esse rostinho antes aqui, se você não viu, tá aparecendo aqui no card o último episódio que ela fez junto com a gente. A gente tá falando da Carol Bertin! É isso aí, salva de palmas, bastidores. Aê! Se você quer ver a história da Carol, eu recomendo que você clica aqui no card, você não vai sair desse vídeo, ele vai ficar salvo aqui embaixo, para quando você terminar de assistir podcast, você volta no nosso último, para você entender quem é a Carol de verdade, para você entender de onde ela saiu, toda a trajetória dela até aqui. Mas nós temos muitas novidades desde a última vez que a gente gravou, por isso que eu chamei você aqui de novo pra gente atualizar tudo. Mas antes, mesmo que as pessoas voltem no último episódio para eles assistirem, entendendo um pouco mais quem você é, para quem tá te vendo pela primeira vez, dá uma apresentaçãozinha sua. Quem é a Carol pro pessoal que não te conhece? Maravilha, gente. Eu sou a Carol Bertin, eu tenho 22 anos e pra você que não me conhece, eu estou dentro das redes sociais desde os meus 16. E hoje eu venho aqui contar a história pra vocês da continuação de tudo que a gente vivenciou no último podcast. Então, eu sou a filha da Liliane, irmã da Sofia e filha do Henrique. E hoje eu tô como empresária, eu tô com todas essas características aí que o Pietro falou. E eu tô aqui pra compartilhar pra vocês toda essa história e principalmente auxiliar você que é jovem, que tá entrando no mercado de trabalho, como sair de estagiária, como eu saí 1 ano atrás, pra agora ser CEO de uma empresa, não só de uma empresa, mas de 2 empresas. Uau! Então, hoje eu vou contar pra vocês aí todo esse processo que eu vivenciei e saí também do interior lá de Santa Catarina, que nasceu lá em Barra do Garça, em Mato Grosso, pra hoje estar morando aqui em Alphaville, em São Paulo. Exatamente. E só um detalhe, eu tô achando isso aqui maravilhoso, tá? Isso aqui, um livro meu no meu lado, um livro seu do seu lado, isso aqui é histórico, tá? Você não tinha... Você lançou recentemente, a gente vai contar a história desse livro aqui, a gente vai contar o porquê ele nasceu, o propósito dele, mas antes eu quero te fazer uma pergunta, Carol. Até 2. Vambora. A sua trajetória de estagiária CEO, antes você não se posicionava desse jeito. Não. Você não se posicionava como empresária, você não se posicionava como empreendedora, você se posicionava como mentora de relacionamento. Exatamente. Você se posicionava Se você desse for pegar, era água pro vinho. O último episódio, inclusive, o tema foi esse. Aham. Foi sobre relacionamento. Exatamente. E primeiramente, como que veio essa mudança? Como que você entendeu que a sua missão mudou e a sua forma de posicionamento, consequentemente, deveria mudar? Foi assim, eu acho que todo jovem, ele passa pela fase de o quê? Você aí com seus 15, 14 anos passou na fase de, cara, eu quero ser arquiteta, eu quero ser isso, eu quero ser advogada, eu quero ser... Cara, todo mundo já passou por essa. Eu já quis ser diplomata, atriz, diretora de cinema, tudo que você imaginar, assim, eu queria trabalhar. Eu queria ser, já quis ser ator, já quis ser comediante, já quis ser dublador. Dublador foi o mais perto. Eu quase segui. E você tem o tom de timbre pra dublador, tá? Que isso? Foi a coisa que eu quase realmente quis seguir. Aham. Porque eu tinha um amor muito grande por isso. Mas não rolou.
E hoje eu tô onde eu tô, graças a Então, Deus. e aí tudo é história. Então, naquela época, quando a gente fez aqui o podcast uns 8 meses atrás, eu estava posicionada frente ao que eu estava vivendo. Uhum. E aí, como qualquer outro jovem que passa por mudanças, que passa por transformação, que passa por crescimento, O seu eu posicionamento acho que. mudou junto. E aí o meu posicionamento mudou junto. E é uma coisa importante a gente falar, porque o posicionamento, ou as decisões que a gente toma na vida, principalmente ali entre os 16 até os 20 anos, não significa que aquele posicionamento que você vai tomar vai ser pro resto da vida. Com As certeza. coisas sempre vão estar crescendo, mudando e transformando. Uhum. E então foi através desse crescimento natural de escolhas que eu vim passando, de escolhas que eu vim tendo, que fez com que hoje eu chegasse hoje a como CEO das empresas e também a ter esse novo posicionamento, onde eu saio de mentora de relacionamento e ainda continuo auxiliando as pessoas no relacionamento, tá, gente? Precisar só mandar DM. Só que com foco agora maior, principalmente no mercado de trabalho. Perfeito. E isso se deve ao fato das experiências que eu vivi e principalmente das dores que eu passei. Então, muita gente fala que os sonhos e objetivos, eles mudam as pessoas, eles movem as pessoas. Eu falo que muitas vezes também as dores movem as pessoas. Com toda certeza. Então, hoje foi um desses pilares que eu vou estar contando aqui pra vocês ao longo do nosso podcast. O quanto que essa mudança de posicionamento impactou na sua vida? Hoje, cara, água pro vinho. Não só postura, conduta, pensamento, como até mesmo não só a parte financeira também, até a parte de relacionamento, que é o que a gente falou no último. Uhum. Então, hoje, se eu for falar pra você, por exemplo, jovem que tá me ouvindo, eu falo fracasse. Fracasse, 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 fracasse. Quanto mais você fracassar, mais você vai estar perto ali dos seus objetivos. Então, isso faz com que você, se aproxime mais daquilo que você colocou no seu coração. Então, o que mudou em mim, Carol, foi a minha percepção sobre... Como que eu posso falar? Sobre a minha... Não só a minha intimidade com Deus, mas também sobre o que me fez tomar essa decisão. Então, quando eu falo ali que eu deixei de ser mentora de relacionamento para ser agora uma empresária no ramo corporativo, mudou o meu ambiente, mudou as pessoas, mudou até os assuntos, mudou tudo. Porque quando você foca, é igual a gente usou o exemplo. Se você quer ser dublador, você vai estudar sobre coisas de dublador e vai ser a voz, vai ser aquilo ali, vai ser... Agora, se você vem pra área, por exemplo, vou ser agora empresário, eu vou abrir minha empresa e eu vou abrir um podcast, a estrutura que você vai fazer é outra. Completamente diferente. É outra. Só que o que nunca mudou, que eu acho que o mais importante do que falar o que mudou é o que nunca mudou, foram as minhas habilidades. As minhas habilidades inatas, elas permanecem a mesma. O que eu fiz foi canalizar pra outro objetivo, pra outro foco. E tá tudo bem fazer isso, ainda principalmente na nossa idade. E então você pegar as habilidades e você treinar elas, e eu vou contar pra vocês depois como que faz isso, é o que fez hoje tá onde eu estou. Perfeito. Até a sua fisionomia mudou. Você Mudou. tá completamente diferente da última vez que eu te vi. E vocês podem até comparar pegar o último podcast e esse de agora. Tá muito diferente. Em que sentido, Pedro? Não faz 8 meses que eu não te vejo. Não. A gente se viu faz um mês e meio. Nem. Por aí. Foi mais ou menos isso, né? E você já tinha mudado muito. Uhum. Eu tô falando completamente em sentidos positivos, tá? Sim. Ai, que bom, gente. É... Tá adendo, hein? Queria saber. Mas o seu posicionamento físico mudou. Uhum. Não sei como eu consigo falar isso direito, mas assim, sua postura mudou, sua forma de falar mudou. Você mudou por completo. Eu quero Até detalhes, até o como? seu posicionamento na internet mudou. Mudou. Isso é o que mais impactou. A sua organização mudou, a sua parte de produção de conteúdo mudou. Não só o que você produz, mas como você produz mudou completamente. E junto com todo esse tipo de mudança, obviamente, veio a mudança, uma das principais, eu diria, que é o número de responsabilidades que você tá carregando agora. Muito, muito. Muito maior. Vem uma sobrecarga muito grande pelo tanto de gente que você tá cuidando e pelas vezes que você tem que cuidar de você. Exatamente. Muitas vezes, quando as pessoas, elas sobem o patamar, aumentam a régua da vida e começam a cuidar de muita gente, esquecem de cuidar de si próprio. Sim. Como que a gente pode ter esse cuidado? Então, eu vou te falar, eu vou ser abertamente, vou ser 100% vulnerável. Hoje isso é uma das minhas maiores dificuldades. Porque, assim, hoje quando a gente fala sobre, igual você falou, hoje eu tô organizando 2 empresas. Então, organizar 2 empresas não é estilo. Não é estilo dorama quando você assiste e tem ali o CEO. Que aí você olha ali e você fala, cara, é magnífico. Ali, ó, é tudo... Nossa,
Eu vou fazer. Gente, o Pietro tem ponto fraco quando eu falo de dorama, tá? Porque no último podcast eu falei, ele quase... Enfim, Se você quiser saber, volta no episódio pra você entender. tá bom? Mas vamos lá. Então, quando você vê um filme, quando você vê uma série, você vê ali aquele personagem, você imagina que é aquela vida de Hollywood, tipo, ai, você vai ter assistente, a minha analista tá aqui hoje comigo, então, ai, você vai estar com um copinho Starbucks e vai ser aquela coisa de tipo, ai, Nada a façam ver. isso, façam aquilo. Quem dera se fosse isso. Não, o nível de responsabilidade é outro. Tem reuniões que eu falo abertamente, tem reuniões que eu entro que eu não sei nem o que estão falando, mas eu tô lá, anotando tudo, escrevendo tudo, e depois estudando e depois passando feedback. Porque é uma posição nova. Então, e é isso que é legal, porque você se predispor a estar em uma posição nova e a você estudar sobre isso. E aí você também saber ali os seus limites, saber ali onde você vai, como você vai e também potencializar suas habilidades é o que faz diferença. Eu acho que uma das coisas que a gente mais vai comentar aqui, além da parte das dores, que é muito importante, é essa questão do crescimento. Porque o crescimento ele vem junto com dor, mas muita coisa vem junto com isso. Uhum, Pode continuar falando. tá bom. Ele só fez um spoiler, gente. É. E aí, então, por exemplo, sobre a pergunta que você falou, como é que eu foco no autocuidado? Eu tenho que criar uma rede de apoio de pessoas para me auxiliar. Então, como assim? Talvez hoje, você que tá me escutando, você não tem uma rede de apoio. Você não tem uma família, ou amizades, ou qualquer pessoa que faça te auxiliar. É por isso que eu falo para você mudar o seu ambiente. Então, assim, se sua família não vai te ajudar, se seus amigos não vão te ajudar, você tem que começar a se ajudar. Então, você montar uma rede de apoio. Então, hoje eu arrumei uma rede de apoio com amigos, com profissionais, por exemplo, a própria minha analista me auxilia muito nas minhas coisas, minhas pessoais, porque eu vi que era uma necessidade. Se eu deixar, a Isabelle, que é ela sabe, se deixar, eu deixo, as últimas coisas são as minhas. E aí não, e aí é um trabalho ao oposto. Eu deixando as minhas coisas primeiro, é que os outros naturalmente vêm fluindo. Então essa é uma dificuldade que eu tenho, que eu vejo que muitos jovens têm, que quando eles mergulham ali em alguma coisa nova, alguma profissão nova, eles vão deixando de lado seus relacionamentos, sua intimidade com Deus, isso tudo. E isso não pode acontecer. Então você precisa criar essa rede de apoio. Então 3 passos para você criar uma rede de apoio. Ambiência, você precisa estar nos ambientes, então se forçar em ambientes. Então, por exemplo, eu falei pro Pietro aqui, eu fui 100% honesta, falei, Pietro, se a Isabelle não tivesse lá, me mandado mensagem, me ligado, eu nem estaria aqui hoje. Por quê? Porque é tanta ação. Não é por conta de você ou eu ou podcast, nada disso. É porque é tanta coisa que vai acontecendo ao longo do dia que você acaba esquecendo muitas vezes a prioridade. E aí quando você vê, você tem a ambiência, você tem pessoas ao seu lado que te lembram da prioridade. Então, porque se você não tiver bem estipulado, não tiver pessoas que você tem que estipula o que precisa ser feito a prioridade, você se perde. Então, ainda mais em meio a tanta informação, que é como a gente começou hoje. Cara, amanhã a pessoa quer ser arquiteta, outro dia ela quer ser um perita igual o CSI, outro dia. E aí essa mudança de foco acaba atrapalhando. Então não tem problema. Exatamente. Começa a tirar pra todo lado. Então não. Exatamente. Porque, por exemplo, quando eu estava ali como mentor de relacionamento, eu estava 100% focada nisso. Quando eu faço a minha posição e a minha transição, que foi praticamente uma transição de carreira, eu fiz minha primeira. Então, eu fiz a minha transição de carreira agora, entendeu? Então, aos 21 para 22. Então, quando você faz essa transição de carreira, basicamente, você mantém agora o foco naquela carreira. Você não vai ficar pulando de galho em galho. É isso que as pessoas estão lá, vou experimentar coisas novas, tá? Mas qual é o período? Qual é o prazo? Você tem que colocar a data. Então, uma coisa que me fez bastante, assim, entendimento, é toda posição nova que eu entro, eu já tenho uma data definida de quando eu saio. Então, quando eu entrei como estagiária, eu tinha definido 3 meses como estagiária. Foi exatamente o mesmo tanto. Entrei em novembro, dezembro, janeiro. Saí em janeiro. Saí em janeiro desse ano. Então, foi exatamente 3 meses. Entrei em outro local, qual que é a data? Eu já coloco ali, vou ficar 7 meses, 8 meses, 1 ano. Então, porque isso faz com que você dá o máximo de você, que você já tenha uma visão de quando você vai sair, pra onde você vai sair e qual que vai ser o próximo passo que você vai fazer na sua vida. Entendeu? Então, esse caminho aí foi o que me auxiliou bastante, assim, nessa transição de carreira. Isso é extremamente importante. Uma coisa que eu tô gostando muito já desse nível de podcast é a questão do não romantismo. Não. Eu gosto quando as pessoas não romantizam a vida de empresário e a vida de empreendedor. Porque a internet... Chorei hoje 14 vezes, tá tudo bem, a gente continua. A internet, ela romantiza muito. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A internet, ela romantiza muito o que é empreender. É muito legal a gente poder trabalhar quando a gente quiser, quantas horas a gente quiser e aonde a gente quiser. Só que poucas pessoas veem que talvez essa quantidade de horas que você quer não é 8 horas, é 16 horas. É 12 horas. É 12 horas. É bizarro.
E ao mesmo tempo que o empreendedorismo ele nos dá muita liberdade, ele ao mesmo tempo nos dá muita responsabilidade para carregar. Porque não é só você fazer um trabalho. Você, dependendo do seu nicho, você tá cuidando de gente, você tá mexendo com pessoa, você tá mexendo com coisa muito importante. Tem uma responsabilidade muito grande Sim. naquilo que você fala, porque a maior parte dos empreendedores, eles devem se posicionar na internet, e você tem que tomar muito cuidado com o que você fala na internet, pra primeiro ponto você não passar desinformação, mas acho que o principal deles é não viralizar errado. Sim. Não trazer gente que não é qualificada, etc. Então, a gente falar sobre o não romantismo, a gente não tá querendo te desencorajar de você não seguir uma vida como empresário ou uma vida como empreendedor. Não é sobre isso. Mas a gente só tá querendo dizer, esteja ciente das responsabilidades e dos riscos que você vai correr. Mas entenda que quanto maiores as responsabilidades, maiores os riscos, maior a recompensa no final. Como o Homem-Aranha já falou, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Tem um capítulo no meu livro, acho que é só sobre o Homem-Aranha, na real. É só sobre o Homem-Aranha? Eu acho que tem a história do Homem-Aranha, se não me engano. Perfeito. Eu Tem amo do Homem de Homem-Aranha. Ferro, e Eu amo Doutor Estranho, Homem-Aranha. e Rapunzel. Isso Incrível, assim. incrível. É porque cada capítulo do livro eu fiz, porque assim, quem assistiu primeiro, basicamente, Mostra pra câmera aqui, aqui, ó. o seu livro. Pra quem assistiu o primeiro podcast, sabe muito bem que eu nasci dentro da arte, né? Dentro do cinema, dentro disso tudo. Então, toda a correlação do livro, cada capítulo é um filme diferente. Então, eu faço a correlação de cada capítulo sendo um filme diferente. Então, a gente tem ali o capítulo do Tony Stark, a gente tem o capítulo do Doutor Estranho, a gente tem o capítulo da Rapunzel, a gente tem o capítulo da Jogos Vorazes, esse é bom, tá? A gente tem um capítulo, cara, Show de Truman, Estagiário, enfim, tem todos os filmes que você imaginar aqui. Que legal. A gente tem aqui pra você identificar a sua vida. Mesmo que a vida não seja igual a um filme, eu falo sempre para as pessoas elas se comportarem como protagonistas das suas vidas. Então, Maneiro. você continuar sendo aí... E é igual você falou, não é pra gente desestimular a pessoa que tá nos escutando ou você que tá escutando a gente. Mas é você entender que quanto mais você quer crescer, o sinônimo de crescimento é resolver problema. Então, quanto mais você cresce, mais você resolve o problema. Então, por exemplo, você quer casar, você vai arrumar um problema. Você vai arrumar um problema que você vai ter que conviver com uma pessoa que você não sabe tudo. Então, não quero envolver esse problema. Não casa, então. Não casa. Se você não quer entender que o matrimônio, por exemplo, é resolver problemas, é estar com uma pessoa que você vai ter que resolver problema constantemente, nem casa, então. Faz igual o Paulo. Vai viver ali sua vida. Se não, agora, se você quer resolver problema, aí imagina, aí vem os filhos. Cara, filho, veio o primeiro, é problema. Veio o segundo, já é mais problema. Veio o terceiro, é mais ainda. Então, se você não quer realmente resolver problema na sua vida, eu falo, não casa, não tem filho, não queira seguir seus sonhos, não queira seguir seus objetivos, não queira fazer nada. Vira uma ameba. É mais fácil. Porque a vida é resolver problema. A vida é você resolver não só os seus, mas de outras pessoas também. Então, quanto mais problema você resolve, mais responsabilidade você tem. E uma pessoa melhor você se torna. Se você não quer nada disso, fica em estado vegetativo, sei lá, vive na cama, que é mais fácil. Então, problema traz maturidade. Esse é o principal. E você mudou muito. Por isso que eu falei. Eu quero que ele fale ainda. Eu vou falar. Um dos principais foi a sua maturidade, porque você começou a resolver muito mais problema que antes. E eu quero saber de uma coisa agora. Eu queria chegar nesse ponto do podcast. Que ideia foi essa de escrever esse livro? Então. Como que ele surgiu? Por quê? E principalmente, por que ele surgiu? Então, eu vou falar pra você que a gente fez esse livro o quê? Menos de 2 semanas? Menos de 2 semanas. Nossa, rápido. A gente fez esse livro em menos de 2 semanas. Eu demorei 1 ano pra escrever o meu. Esse livro saiu menos de 2 semanas. E aí, esse livro, ele surgiu literalmente quando eu fui convidada pra ser CEO da segunda empresa. Porque eu já sou da minha. Aí, no caso, eu fui convidada pra ser CEO de uma segunda empresa. Quando eu fui convidada, eu fui convidada no dia 1º de novembro. E aí... Isso, foi 1º de novembro, por aí. Eu fui convidada no início de novembro e esse livro foi para fazer o lançamento no dia 12. Então foram 12 dias de preparação para o livro. Foi dia 12, isso. Acho que eu errei as datas, mas é por aí. Mas aí, dia 12, foi feito o lançamento desse livro. Então esse livro, ele surgiu da necessidade minha, Carol, de... Eu tava vivendo um momento, e estou vivendo um momento tão intenso que eu falei, cara, eu preciso falar pras pessoas como é que é viver isso. Porque muito jovem quer viver grandes coisas na vida em um período curto de espaço de tempo. É verdade. Então, quando eu coloco que foi até 365 dias, é porque o meu foi antes. Quando eu saí de estagiário em novembro do ano passado, novembro não, porque tecnicamente eu deixei de ser estagiário em janeiro.
Mas aí foi ali um prazo de 11 meses, 10 meses, toda essa trajetória. Uhum. Então foi muito rápido essa ascensão, e aí quanto mais rápido tem o seu crescimento, mais maturidade você tem que crescer, você tem que ir adquirindo no processo. Distorce o tempo. Então, o que acontece? Esse mês específico é literalmente como se eu estivesse vivendo 10 anos, de tanta coisa que aconteceu. Então, eu até tava sentada assim com os amigos e falei, cara, esse ano eu fui pra Argentina e eu não lembro que eu fui pra Argentina, parece que eu fui pra Argentina 10 anos atrás. Esse ano eu fiz tal coisa de experiência que parece que foi anos e anos atrás, e não. E aí, então, toquei evento, fiz... Nossa, foi assim uma coisa... Você tá falando, eu tô lembrando, é verdade, né? Entendeu? Pra Argentina. É, Esse ano, não parece, não então. parece, parece que foi ano O passado. podcast que a gente gravou foi esse ano. A gente tava Aham. discutindo aqui sobre quando que foi. Então, as coisas acontecem muito rápido. E como é que saiu esse livro em menos de 2 semanas? Porque eu tenho pessoas no meu time. Então, eu tenho equipe. Então, o mal do empreendedor também, por muitas vezes, é quando você começa a fazer, você quer fazer e você acaba centralizando porque você faz tudo. No início, você que faz tudo. Você que faz o operacional, você que faz tudo. Só que chega uma fase que você não consegue mais fazer tudo e você começa a precisar delegar para as pessoas. E a gente tem medo. De Exatamente. delegar, Você tem medo a gente não porque consegue. você, às vezes você fica, cara, a pessoa vai demorar, eu vou ter que ensinar a Ninguém vai pessoa. conseguir fazer tão bem quanto Eu vou fazer logo deixa eu fazer. Por exemplo, antes de entrar aqui, eu tava em ligação, eu falei, você consegue me auxiliar nessa demanda e tal, e passei pra pessoa. Aí na hora eu falei assim, não, quer saber, eu faço porque eu vou ter que arrumar. Eu vi que um monte de coisa, eu comecei a arrumar a justificativa que eu tinha um monte de coisa pra fazer, pra eu entregar pra pessoa conseguir fazer. Aí eu vi que isso era uma justificativa de novo pra eu estar ali fazendo e não delegando pra outra pessoa. Aí foi quando eu falei, não, faz assim, faz essa. Aí explico, a pessoa vai e faz. Então, eu percebo que para as coisas acelerarem, você precisa de pessoas ao seu lado. Por isso que eu falei sobre você estar em ambientes, em pessoas, em lugares e com pessoas ao seu redor, que isso te auxilia na potência, literalmente, na rapidez. Então eu consegui escrever essas 2 semanas porque eu tinha gente. Eu tinha a Ruama, que foi a minha coordenadora de livro, então ela me auxiliou a construir o livro. Eu tive outra pessoa que conseguia extrair de mim, a gente ia conversando, a gente ia escrevendo, a gente ia fazendo. Então, redatora, designer, então tem pessoas ali envolvendo. Eu já fiz essa pergunta pra algumas pessoas, pra alguns empresários diferentes. E eu queria saber na sua visão, porque você é a mais jovem que eu já perguntei isso. Olha, Como eu faço recrutamento da forma certa? não de relacionamento, né? Não, Que no último a gente O falou último foi de relacionamento, mas eu quero Não. saber da questão empresarial. Olha como as coisas mudaram. mudaram, né? Tá Mas vendo? continua o assunto. Exato, é a mesma pergunta, É a só mesma que num contexto pergunta, completamente diferente. Então, para você contratar uma pessoa, você precisa, primeiro, aquela função. Você primeiro precisa ter clareza sobre aquela função, que tipo de pessoa você precisa. Tá. Então, por exemplo, hoje a gente tá com várias pessoas que a gente tá precisando contratar no time. Então, hoje a gente tem o quê? 10 pessoas, mas eu preciso de mais umas 10, 15 pessoas. E a gente tá literalmente buscando novas pessoas. Até quem precisar, manda currículo aí pro meu DM. Tô precisando de gente. Aí, então o que acontece? Quando eu tenho ali uma vaga, eu sei o que eu preciso para aquela posição, para aquela função, né? Então, para aquela função eu preciso de uma pessoa proativa, primeira coisa, eu faço um scanner do que eu preciso naquela função. Que tipo de perfil eu preciso naquela função? O que eu preciso daquela pessoa? Que ela é proativa, não só em conduta, como experiência. Uma pessoa nova, júnior, consegue colocar aquela posição? Consegue. Então, eu vou ter que treinar mais tempo. Então, eu começo a desmembrar aquela posição. Então, primeiro eu faço esse scanner. Depois que eu faço esse scanner, isso vale também depois pro relacionamento, tá? Uhum. Mas aí, ok. Você faz esse scanner da função que você precisa, você vai começar a buscar pessoas. Aí tem vários mecanismos para você buscar pessoas. Seja indicação, seja por formato de LinkedIn, enfim, plataformas, enfim. Mas aí você começa a fazer um movimento de buscar essas pessoas. Então, onde você está, você fala que precisa de gente, precisa de time, Você começa a verbalizar isso e começa a mover o seu ecossistema para em busca disso. E não só você, todas as pessoas que você conhece. Então, por exemplo, eu falo que, gente, eu tô precisando de tal pessoa. Falem. Aí todo mundo começa a falar que a gente tá precisando dessa pessoa. Então, até a gente atrair. Então, você pode usar uma plataforma tradicional, como você pode usar o seu sistema de ecossistema e indicação, que seja. Depois disso, as pessoas começam a vir até você. E aí, como você tem aquele scanner inicial bem claro de como você quer a pessoa, logo no início, você vai fazer ali a primeira entrevista, vai conversar com ela, vai ver já se ela bate, que você já faz perguntas intencionais com base naquela função, você já vê ali pra ela bater ali algumas coisas, você vê que tá próximo, não foi 100%, mas é uns 80%, já vale ali a pessoa entrar pra você fazer ali um período de O um resto é só mês. treinar. Isso, pra você fazer um período de um mês, pra você fazer um período aí de 7 dias de teste, enfim, aí você vê qual que é o melhor mecanismo ali pra sua empresa e o que você acorda com a pessoa, correto? Uhum. Mas aí quando você faz esse scanner, já acha uma pessoa que tem 70%, 80%, que não vai ser 100%. Nunca vai ser 100% igual você quer.
Nunca. Então, 70%, 80% já se assemelha, aí depois você só vai lapidando a pessoa. E aí você começa a ver. Aí dentro de uma pessoa tem as áreas. Tem a pessoa que é, por exemplo, a parte de experiências mesmo, profissionais, parte técnica, tem a parte de conduta e comportamento, tem a parte de valores e posicionamento. Então, isso tudo você vai avaliando durante esse período. E aí a Perfil sua capacidade. comportamental, Esse né? perfil comportamental. Então, por exemplo, tem vaga, por exemplo, meu é estável e influente. Então, eu sei dentro da empresa, eu fico mais com organização e comunicação. A pessoa que está junto comigo ali à frente de várias coisas, o perfil dela é analítico e dominante. Então, ela é de resultado e processo. E isso encaixa bem. Porque eu falo, ó, você foca nisso, eu foco nisso e a gente toca. Porque aí fica mais fácil essa comunicação e esse alinhamento. Então, basicamente é assim que eu faço hoje o processo para escolher uma pessoa pro time. Isso é Entendeu? perfeito. Você mexe muito com dado. Você mexe muito com dado. E quanto mais dado, melhor pra você poder achar alguém que mais bata. O interessante disso tudo é que as coisas precisam se alinhar. Isso é o primeiro ponto. Tem que ter harmonia. Então, você consegue pôr uma pessoa, não só pelas aptidões que ela tem, mas principalmente pelo perfil comportamental dela nas melhores áreas para sua empresa. Exatamente. Eu vejo direto, eu já conversei com vários outros empresários e existe isso é inclusive uma deficiência muito grande em muitas empresas, que uma pessoa que tem um perfil comportamental influente, que gosta de conversar com as pessoas, que gosta de ter Tá uma num lugar de TI, por aproximação, exemplo. tá em TI, tá lá atrás, tá no Isso. backstage. Não é que não pode estar lá, não é isso. Mas é que ela teria muito provavelmente um resultado e uma performance muito melhor na área que ela gosta, porque ela precisa, é a questão do perfil comportamental dela, do que não. É porque é muito sobre a necessidade da pessoa. Então, ela pode até ser influente e estar num ambiente TI, mas ela tem uma necessidade de comunicação. Se essa necessidade for suprida, você pode estar em qualquer Em lugar. qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu até falo assim, por exemplo, trazendo a parte até do perfil comportamental para uma pessoa que ainda não tem uma empresa, que está começando. Que ou quer ser. Eu falo muito, porque o pessoal fala assim: Carol, mas eu não quero ser empresário, eu quero ser CLT, eu quero ser artista. Cara, seja literalmente o que você quiser. Seja o que você quiser. Você quer vender paçoca na rua? Vende paçoca na rua. Então, se você só precisa ter clareza sobre o que você quer. E aí, e também se você não tiver clareza, tá tudo bem. Só vai fazendo alguma coisa. Esteja em movimento. Esteja em movimento. Primeiro ponto. Então, o que acontece? Você quer ser artista? Já tive a minha fase artista, eu sei, por isso que eu tô falando. Já tive minha fase CLT, por isso que eu sei o que eu tô falando. E tô na fase de empresário. Então, você pode literalmente transitar em qualquer área, educação, saúde, o que você quiser. Desde que você esteja com essa clareza e esteja ciente de que existe ali no caminho ações que precisam ser feitas, vão existir sacrifícios e vão existir recompensas. Só que aí, para isso, você precisa tomar uma decisão. Então, você escolher qual área que você quer seguir, cara. Se você. Aí, então, no exemplo que a gente tá falando agora do perfil comportamental. Talvez você não seja um empresário, mas ter o fato, esse conhecimento vai te auxiliar, por exemplo, dentro ali do seu ambiente de trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. Carol, escolhi ir pro rumo acadêmico. Eu gosto muito da veia acadêmica. Então, se você quer seguir a veia acadêmica, segue a veia acadêmica. De faculdade, de mestrado, doutorado. Então, siga. Só precisa estipular qual que é e qual que vai ser a metodologia que você vai fazer ali. O que você vai fazer? Então, Carol, não sei o que eu vou fazer. Joga no ChatGPT. Como eu faço para decidir o meu futuro? Como eu faço para fazer tal coisa? Como eu faço para... E vai jogando. Sabe o que é legal? Dentro do seu livro e dentro do meu livro tem duas coisas iguais. Por mais que falem sobre coisas diferentes, os dois têm princípios. Princípios nunca mudam. A gente vê, você falou aí, às vezes você não está na sua fase de empresário ainda, você não quer ser empresário, mas o conhecimento que você vai adquirir com esse livro ou com certos princípios vão te ajudar em outras áreas. Sim. Isso é muito real. O sucesso, ele deixa rastros. A gente consegue perceber isso facilmente, até pela pesquisa do Napoleon Hill. Ele entrevistou mais de 500 milionários para poder fazer um estudo. E todos eles responderam coisas semelhantes. Então, se eles têm isso, na pesquisa lá atrás, isso foi no século passado. Até hoje, eles sabiam de coisas que a gente está começando a falar agora. Então, se lá atrás isso foi provado, por que agora vai ser diferente? Sim. Então, independentemente da área que você quer seguir, independentemente de onde você quer estar, se você adquirir princípios, que a gente vai continuar falando aqui no podcast, mas que tá tanto no meu livro quanto no livro da Carol, independente na área que você siga, você se torna uma pessoa melhor. Porque os princípios vão entrar no seu coração e você vai agir como tal. Você age antes de se tornar.
E isso é uma das coisas principais, porque você acaba condicionando o seu cérebro a ser alguém que você ainda não é, mas você tá se tornando aquela pessoa. Desde que eu conheço a Carol, ela já age como ela queria estar hoje. Desde que eu te conheço, você sempre quis agir como empresária. Você sempre agiu como empresária. E hoje você é exatamente isso. É, Tô agindo como mãe, gente, quero ser mãe. pode ser também. Então, assim, a gente condiciona o nosso cérebro e o nosso cérebro reflete em outras partes da nossa vida, seja o jeito que a gente fala, o jeito que a gente anda, Sim. o jeito que a gente conversa, o jeito que a gente se relaciona com outras pessoas, quais pessoas a gente se relaciona, que você já estava falando aí da questão da ambiência, e isso muda completamente a nossa vida. Eu tava, quando você estava falando sobre a questão de ambiência, eu tava lembrando de algumas coisas que eu passei, e foi muito diferente, completamente diferente. A minha vida mudou de cabeça pra cima. Não de cabeça pra baixo, Sim. cabeça pra baixo é ruim. Mas minha vida mudou de cabeça pra cima por conta da minha ambiência. Eu, inclusive, falo isso aqui no meu livro. Antes, eu tava com pessoas que não entendiam aquilo que eu fazia. E por conta disso, eu sofria bullying, eu era excluído, eu era julgado por ter tomado a decisão de estar onde eu estava e de fazer o que eu fazia. Aham. Quando eu vim pra cá, eu encontrei pessoas semelhantes a mim que estavam buscando, que buscam ou que já estão onde eu queria chegar. E isso mudou completamente os meus resultados, isso mudou completamente a minha visão sobre aquilo que eu estava fazendo, isso mudou completamente as conversas que eu tinha em mesas, mudou as mesas que eu sentava. A ambiência, eu me arrisco a dizer que não, isso é dado, inclusive. 90% dos resultados que você não tem são das pessoas que você não se conectou ainda. 90, 70% dos seus resultados são só pelas pessoas que você se relaciona. Uhum. Porque as pessoas que você se relaciona te dão energia. Então, por exemplo, se eu e a Carol a gente tá num projeto junto, se eu não te dou energia pra você continuar e você não dá energia pra eu continuar, o projeto morre. Porque um depende do outro, o negócio se retroalimenta. Então, e essa parte empresarial é completamente isso. Se você não recruta as pessoas da forma certa, se você não recruta as pessoas certas, mesmo a empresa ela funciona como se fosse um robozinho. Se uma engrenagem estiver danificada, se uma engrenagem estiver mal ajeitada, a empresa inteira corre um risco imenso, Exatamente. se não for arrumada rápido. Então, por isso que essa parte do recrutamento é extremamente importante. Que se você fizer errado, você está fadado ao fracasso. Exatamente. Então, presta muita atenção nesse ponto do podcast, porque a Carol entregou uma fórmula muito importante para você que quer se tornar empresário, para você que quer ter um posicionamento diferente. Se você não tiver pessoas ao seu redor, você não deslancha. E isso não vem de agora. Você citou uma parte de Deus aí, eu até posso citar facilmente Salomão. Salomão, ele só era considerado nos homens o homem mais sábio do seu tempo por conta das pessoas que ele andava. Uhum. Ele tinha os conselheiros certos para andar junto com ele. De início, ele não tinha resposta para todas as perguntas, mas Sim. ele tinha as pessoas certas para fazer as perguntas certas e ter as respostas certas. É a mesma coisa na sua empresa. Exatamente. E Carol, voltando para a parte do seu livro, você fez construiu um legado diferente dessa vez, porque você já tinha um outro livro que contava sobre uma história de relacionamento. Contava, era uma história de romance. Exato. E dessa vez você fez um legado diferente. Isso. Você resolveu mostrar para as pessoas como se tornar CEO de uma empresa em até 365 dias, mas o seu processo foi menos. Foi menos tempo. Foi em menos tempo, foi em 10 meses. Foi. E quais são os depoimentos das pessoas que já estavam com você? Tá. Que você já mentorou, que você já lecionou, a gente estava conversando aqui, você por baixo, uma estimativa, você já lecionou, né? Você já, seja dando mentorias, você já palestrou, você já ensinou para mais de 5.000 pessoas. Isso. Então, dentro aqui do livro, tem o depoimento de 3 pessoas, especificamente. 3 ou 4, que refletem toda a trajetória do que a gente vivenciou. A primeira vez que eu palestrei, quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, foi ali para 400 pessoas, foi basicamente o quê? Eu auxiliei a pessoa a sair do mesmo processo que eu. Ela sair de um valor ali, de um salário mínimo, até o primeiro faturamento ali. Ela estava vivenciando o mesmo processo que eu lá atrás. E ela falava, Carol,
eu tô aqui como estagiária, tô com algumas dificuldades, a gente sentou pra conversar. Eu falei, ó, por que que você não faz? E fui passando um direcionamento pra ela, que é o direcionamento que eu passo no livro. Falei, por que que você não faz nesse formato, desse caminho? E hoje, a Elo, ela tá literalmente faturando 5 vezes mais do que ela faturava como estagiária. Então, hoje, um dos depoimentos que coloca lá dentro foi esse projeto, esse processo que ela venceu, de pegar as habilidades dela, de começar a monetizar as habilidades dela, de como é que eu contato para primeiro fechamento do primeiro cliente, como é que eu faço agora como empresa, como é que eu presto meu serviço, como é que eu entrego meu serviço, como é que eu faço isso. Então, tudo isso é bem recente na minha história, porque foi esse ano. Então, eu tô agora nessa nova posição, mas anteriormente eu fazia a mesma coisa que a Elo e outras pessoas faziam. Então, hoje, Elo, Ruama, Gustavo e várias outras pessoas, Rebeca, que eu cito no meu livro, que eles que passam o depoimento foi justamente isso, foi pegar eles na mão da fase atual que eles estão, da fase que eles estavam, para levar eles para a fase atual. Então, hoje, todas as pessoas que vêm até mim pra gente falar sobre o que ela quer fazer, sobre o mercado de trabalho, que ela quer entrar no mercado de trabalho, que ela quer ali, enfim, ser artista, ser cantor, enfim, independentemente da profissão que ela quer exercer, fala, ok, você chegou a essa profissão, você precisa fazer alguns passo a passo. E quais são eles? Aí você vai ter que ver no livro. São quantos? Vai, fala. Não, então o que acontece? Aqui são 12 capítulos, 12 passos que Entendi. que eu coloquei. Fala os 3 principais, então. Tá, os Não 3... vou dar tudo. Tá, obrigado. Mas, ó, os 3 principais, por exemplo, de um jovem hoje. Acabou de sair da escola. 17, 18 anos, ou tá decidindo o que ele quer. Ele primeiro precisa elencar quais são as principais habilidades dele, o que ele gosta de fazer. E a gente vai entrar nisso depois. A próxima pergunta é justamente isso. Como monetizar as habilidades. Ele vai pegar... por partes. Tá, ele vai pegar as habilidades e vai elencar a habilidade. Fechou. Comunicação, robótica, TI... enfim, ele vai elencar as habilidades. Eu fiz isso com a Elo, ela sentou, falou criatividade, comunicação e foi colocando lá. Tá. Definiu essas habilidades, agora você vai falar, tá, em 5 anos, como é que você se enxerga? Aí a pessoa vai falar, quero estar assim, quero estar assado, não sei. Se ela não sabe, a gente parte desse pressuposto de que ela não sabe. Agora, se ela tem uma visão de tipo, não, quero estar nessa área, quero estar nisso, ok, a gente já tem um parâmetro. A gente já tem as habilidades inicial e já tem ali a filtragem da onde, a projeção. Né? Então a gente tem o atual e a projeção. Tem um alvo, a pessoa já tem um alvo. Mesmo que ela não saiba, o alvo é não sei, então vamos descobrir. Não importa. Tá. Beleza. Dito isso, agora com essas habilidades, a gente vai montar uma estratégia para você começar a entrar dentro do mercado de trabalho. E aí essa estratégia é na prática. Se é um cantor que quer começar a cantar, como é que é? Quais são as redes? Tem que entrar em rede social, tem que começar a entrar em contato com esses empresários, tem que entrar em contato com essas pessoas. Então tem um passo, é metodologia. Não, agora eu quero ser um médico. Beleza, vamos pegar um médico? O que você precisa estudar? Onde é que você precisa estar? Qual que é a faculdade que você tem que entrar? O que você tem que fazer? Quantas horas você tem que estudar? Não, eu quero ser jogador de futebol. Ok, quantos treinos você tem que fazer? Quais empresários você tem que conhecer? Onde você tem que ir? Aí você começa a estipular. Quando você começa a estipular essas ações, vem o terceiro passo, que aí vem os problemas. Carol, mas eu não tenho dinheiro pra eu ir. Carol, eu não tenho dinheiro pra eu fazer ir em tal evento. Não tenho dinheiro pra eu ir em tal cidade. Não tenho evento, eu não tenho dinheiro. Aí é que você começa a criar os planos paralelos pra você ir executando. Porque esse aqui é o seu objetivo, o seu foco. Só que nada impede, nessa habilidade que você quer ser uma cantora e quer empresária, que é isso, você, paralelamente, ficar 6 meses como estagiário em um local. Como você ficar 6 meses vendendo no supermercado. De você pegar auxiliar de cozinha. De você pegar uma profissão ali que esteja disponível para você ir resolvendo esse problema. Se o problema é financeiro, então a gente tem que solucionar esse problema do financeiro. Se o problema é mentalidade ou comportamento, a gente tem que solucionar. Então aí, depois disso, vem os problemas. Então, para cada problema, você precisa fazer uma ação para resolver. Porque senão você tem, você tem as suas habilidades, você tem o seu objetivo, é só um papel que você escreveu essas coisas. Agora, quais são os problemas? Aí você elenca esses problemas plano de ação. E começa a fazer, literalmente, um plano de ação. Então, eu ensino o jovem a fazer esse plano de ação. Até por isso que aqui, se você for pegar o livrozinho, tá escrito o plano de ação. Que aí você sai dessas escritas todas pra depois fazer. E aí, isso auxilia você a ter pelo menos esse primeiro passo. Isso é incrível. Por quê? Eu não vou nem só do que a Carol falou, já é uma base pra você entender que isso funciona mesmo. Mas outra... Na minha mentoria, quando eu tava dando aula pros meus alunos, o que eu mais batia na tecla é plano de ação. Não sei o que, não sei o que. Isso quer ir pra não sei o que, quer ir pra não sei aonde? Plano de ação, plano de ação, plano de ação. Quer fazer o quê? Quer começar a construir conteúdo na internet? Você quer chegar pra onde? Plano de ação, plano de ação. Eles,
Eu tenho uma aluna que ela queria chegar a 10 mil seguidores. A gente tava fazendo a mentoria, ela tava com uns 8, 7, eu acho. E ela queria chegar até 10 mil seguidores no final do ano. A gente tava próximo, bem próximo do final do ano na época. Ela chegou a 12. Com plano de Com ação. plano de ação. E dentro de uma empresa, quando a gente assume ali como CEO, é o mesmo formato. Tem que ter um plano. Qual que é a prioridade? Pra onde a gente vai? Qual é o foco? O que a gente tem que fazer? Quanto mais Quando tempo eu resolve? passo nessa vida de empreendedor, empresário, etc., eu vejo que a organização é um dos pontos cada vez mais importantes na vida de qualquer um. Porque tem aquela famosa frase, né? Se você não se organiza, você está se organizando para fracassar. Então, a organização, o plano de ação, se organizar para pegar as pessoas certas, se organizar para chegar no lugar certo, se organizar para realmente saber como tocar a sua vida, é, é crucial. Para quem quer sair de estagiário a CEO, precisa de organização. Precisa. Para quem quer entender sobre empreendedorismo, precisa de organização. Para quem quer viver e dar o seu máximo em tudo que você quer dar, organização. Exatamente. Isso é surreal. Isso é uma das pautas principais, porque hoje, e a minha maior dificuldade antigamente era também se organizar. Então é o que. Perfil de influência. Não, eu tenho até o estável, isso, por causa do influente. Aham. Mesmo eu estável sendo mais forte, o influente Pegou. um pouquinho ali em alguns lugares. E aí, então, de ter essa clareza de prioridade, onde a gente vai, pra onde a gente vai, o que que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, com quem a gente vai fazer. Então, essas respostas, elas auxiliam, essas perguntas auxiliam a gente a ter respostas mais assertivas. Por isso que é importante o autoconhecimento. Você entendeu? E aí, e você se envolver com pessoas, e aí, principalmente, você ter esse plano de ação, aí você vai pro próximo passo, que vai pra execução. Aí, na execução, você vai descobrir outros problemas, outras coisas. Você vai ver ali que uma situação te deu uma reação e você começou a desesperar. Ou então teve um problema com o cliente e você tem que solucionar. Aí é outra fase que você vai viver. Então, existem os passos, plano de ação, execução. Aí você vai fazer depois o debriefing de tudo que se aconteceu, porque vai ser um ciclo. A sua vida é eternamente esse ciclo. Falando nisso, outra curiosidade que eu tenho. Hum. Você citou uma coisa muito legal aí. Problema, dor, isso gera crescimento. Uhum. Nessa sua nova fase, quais foram os principais problemas, as principais dores que você já teve para as pessoas que estão assistindo a gente não passarem pela mesma coisa? Cara, a primeira. É. Você falou que você chorou hoje 14 vezes. Não foi isso tudo. Foi 13. Foi 13. Mas que não Mas, é assim, fácil, entendeu? Tipo, tem uma carga emocional muito Tem grande. uma carga emocional. Porque assim, você vive, quando você pega a responsabilidade, é o que a gente falou, é Uhum. pressão. Uhum. Então, constantemente ali, você vai estar pressionado em algum momento. Ou pressionado para resultado, ou pressionado para, enfim, para qualquer área, você vai estar pressionado. Não só por você mesmo, Não só por mas você, mas mais muito mais para as pessoas de externamente. fora. Por quê? Né? Porque não é só você. Não é só sobre você. E não é nem Não sobre depende você. só de Não, você, né? E só, não, além da dependência, nada é sobre você. É sobre todo o ecossistema. Exato. Então tem pessoas, tem equipe, tem isso, tem dono, tem muita coisa envolvida. E quando tem essa muita coisa envolvida, você começa a observar onde você, como ser humano, precisa melhorar. Então, por exemplo, as minhas principais dores que estão hoje, além de aprender a lidar com outras pessoas, então eu aprender a lidar com outros seres humanos, aprender a lidar não só a dinâmica interpessoal, como de profissional, enfim, lidar com essas pessoas e lidar com a comunicação dessas pessoas. Então, saber me adequar a ambientes, adequar a outras comunicações. Por quê? Uma coisa é eu você falando, outra coisa é a outra pessoa ter uma outra linguagem, uma outra maneira que fala. E aí, então, se adequar a isso. A segunda é você entender, porque assim, você vai ser, igual eu falei, é pressionado. Você é moldado. Imagina que você tá assistindo Ghost, aí tem aquela cena que o pessoal tá fazendo. O quê? Ghost. Ah, tá. Que aí você tá tendo aquela cena que tá pegando a argila e tá moldando. Uhum. E aí, só que antes de você fazer tudo aquilo bonitinho, pra ele virar aquele molde, ele precisa ser pressionado. Porque você juntar a massinha Não precisa nem só isso. Uma espada de Pressiona. ferreiro precisa ser forjada, pressiona, precisa entendeu? tomar marretada, precisa ir Pra fazer. no fogo ardente. Tudo precisa ser moldado. Então, lapidado. e aí passar por esses processos Dói. dói, Muito. entendeu? Dói, entendeu? Dói, por exemplo, você tem que ficar acordado até 3 da manhã resolvendo.
Dói você tá fazendo outra coisa em vez de você fazer, por exemplo, eu queria hoje era assistir uma série, ficar, desligar minha mente. Você não dá. pode, entendeu? Não tá- Mas é o quê? É uma fase que você tá vivenciando e você já vai criando mecanismo pra você criar esse ambiente sustentável. Então você precisa criar algo que fica sustentável pra você. Aí é que entra um pilar principal Saudável, né? de autoconhecimento, que é o quê? Você saber dar limites. Uhum. Que aí, por exemplo, era uma dor minha, eu, Carol, dar limite pra situações, pra pessoas e pras coisas. Porque senão eu queria ser ali, a amada por todos. Que aí vem a necessidade de aprovação, entendeu? De tipo, eu quero ser O amada. influente tem muito Exatamente. disso. Só que tem cenas que você não, na real, a maioria não vai nem gostar de você, porque a posição que você tem, você precisa ter ali uma linha de comando, uma voz de comando. Então, pra fazer isso, você precisa ser organizada, você pode aí permanecer na sua energia feminina, tudo isso. Só que você ainda precisa ter esse posicionamento. Então, quando você tem esse posicionamento, você começa a criar limites. E aí vem o limite quê? Limite para as pessoas, limite para você mesmo, limite para tudo e para todos, literalmente. Então, essa é uma dor minha que eu tinha, que é justamente dar limites e falar, não, agora não. Por quê? Não já basta uma sentença completa. Depois eu resolvo pra você em outro momento. Isso que é muito Entendeu? bom e que ninguém faz. Quase Entendeu? ninguém faz. Não por não. Não, Todo já. mundo, não, mas por quê? Não é uma sentença não completa, é não. gente. Não é uma sentença completa. Você já tem que entender isso, que não é uma sentença completa. É claro que existe dentro ali da empresa ou dentro ali desse ecossistema a hierarquia. Então, o não que você vai falar não é para uma pessoa que você tem que passar essas informações, porque você precisa passar essa informação. O não é para outras coisas pormenorizadas. Uhum. É outras situações. Cara, a gente tá com uma ideia incrível, tá? Isso tá dentro da prioridade? Isso tá dentro dessa... Então, não. Agora não. Agora não. Em outro momento pode ser? Pode. Agora não. Entendeu? Então é saber esse limite, saber essa prioridade, saber aí orquestrar isso. É igual como se você fosse uma orquestra. Tem o pessoal tocando violino, tem o pessoal tocando tambor, tem o pessoal tocando piano. Se eu colocar todo mundo pra tocar ao mesmo tempo, vai ficar uma barulheira. Agora, se for um aqui, aí depois que vier o violino, vem a sintonia do piano, aí vem a sintonia dos tambores, aí isso cria uma harmonia. Senão, você vira só um caos. É. E aí, o que eu acho extremamente equivocado é o seguinte: existe a teoria de que quando você cresce na ascensão do caos, isso dá uma ascensão muito rápida, correto? Porque assim, você vai crescendo no caos, você vai fazendo. Só que aí você não vai estruturando por trás. E aí, primeiro, se você não tiver um time para estruturar por trás, isso aí vai ser um movimento que vai ser apagado, que você vai ser dilacerado, que você não vai conseguir sustentar. Então vamos supor que você teve um crescimento muito alto. Por que eu consegui ter esse crescimento? Porque eu tive equipe, eu tive apoio, Base. eu tive base. Antes eu não tinha equipe de profissionais, mas eu tinha equipe da minha família, por exemplo. Eu tinha base Você familiar. Eu tenho uma base. Uhum. Agora, quando tem esse crescimento e não tem essa base, Rede essa de apoio. estrutura, essa rede de apoio para ir te auxiliando, você literalmente é dilacerado. Então, essa teoria de que, vou crescer pelo caos e as pessoas vão atrás, vão se arrumando. Ótimo. Não. Calma, em certo Uhum. momento é ok. Sim. É ok, só que o que acontece? Você não tem. Não é você sustentável. É, exato. Não é e não é sustentável. saudável. E não é saudável. Mesmo que seja uma fase, Se for uma fase, beleza. Se for uma fase, a maioria não é fase. Esse que é o problema. É um estilo de vida. Aí começa a ser um estilo de vida. Aí começa a viver esse caos como estilo de vida, justificando que é uma fase, mas não é uma fase. Porque pode ir para um outro patamar, só que vai continuar fazendo as mesmas coisas. Aí quando continua fazendo isso, aí o que fica insustentável e aí começa a ter o quê? Problemas dentro da empresa. De pessoas, financeiro e vários outros. Uhum. Então, hoje, assim, você que tá me escutando, você pode começar fazendo tudo errado. Faz tudo errado. Faz agora. Acorda errado, dorme errado, faz tudo errado. Faz tudo. Só que você começa a fazer o errado para você começar a ver que você tem prejuízo sobre isso e vai começar a fazer o certo. Eu, por muitas vezes, não escutei as vozes das pessoas que me aconselhavam. E comecei a fazer tudo errado. Só que é eu fazendo tudo errado que eu vejo, putz, então a gente tem que ir por esse outro caminho. Por outro caminho. E entender que o fazer tudo errado e fazer errado não é um problema. O problema é se você continuar fazendo isso errado. É. Aí se torna um problema. Agora, se não, cara, filho, acorda tarde, dorme cedo, não importa. Só começa a fazer isso, começa a ver que isso não vai dar resultado e começa a mudar o seu comportamento o mais rápido possível. Porque também vim com essa de tipo, vai fazer isso, faz aquilo, faz aquilo. Talvez a pessoa precise ir no fundo do poço e tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso que a gente precisa entender. Tá tudo bem a outra pessoa ir no fundo do poço, desde que se aquilo for fazer com que ela alavanque indo pra cima. Quantas vezes a gente quis ajudar pessoas ao nosso redor, que a gente vê que tem um extremo potencial,
que tem uma capacidade enorme. Talvez você com seus filhos, com um parceiro de negócio, com seu próprio parceiro, com a pessoa da sua família, você vê que tem um extremo potencial. Vários. Só que aí ela não consegue engrenar. Ela não consegue ir, por algum motivo. E aí que entra de que aquela pessoa talvez precise entrar no fundo do poço, talvez precise ser como José jogado lá dentro do poço, para ela se reerguer. Porque a gente tem que entender que nós não temos a responsabilidade de salvar ninguém. Você não vai salvar ninguém, eu não vou salvar ninguém, e a gente não tem que salvar pessoas, empresa, nada disso. Quem é responsável pela salvação é ele. O que a gente precisa fazer é amar uns aos outros e ir auxiliando uns aos outros nessa construção. Só que às vezes o auxílio é deixar a outra pessoa doer, é deixar a outra pessoa sofrer. Na maior parte das vezes é. Entendeu? Então, é isso que faz ter o crescimento mais acelerado. As pessoas falam muito, eu quero crescer, eu quero chegar nesse patamar. E isso não se limita só a amigos e pessoas próximas, não. Família. Os meus pais, muitas vezes, porque eu era meio teimoso. Eu também sou meio. Eu ainda sou meio às vezes. Eu vou ser sincero, eu tenho esse negócio. Então, assim, é negócio deles me darem conselhos, eu ignorar os conselhos, Fazer do jeito que você quer. fazer do jeito que eu quero, Aí você e no quebra a cara. final eu falo, por que que eu não ouvi? Porque eu me ferrei. Mas é melhor eles terem me dado a chance de eu testar, de eu fazer, de eu ter as minhas próprias decisões, quebrar a cara e me lascar, e aprender comigo mesmo. Sofreu, aprendeu, não vai fazer de novo. Do que eles terem me dado o conselho e não ouviu, mano, deixa ele ir. Porque se ele for, ele vai caminhar com as próprias pernas. A gente não vai estar aqui todo o tempo pra poder dar conselho, pra ficar falando. Então, se ele não criar um senso crítico por si só, Não vai. vai fazer o quê? Exatamente. Se ele não souber caminhar com as próprias pernas, vai fazer o quê? Isso não serve só pra família também. Colaborador é a mesma coisa. Mano, eu acho melhor fazer por essa área aqui, beleza? Não. Não quer fazer? Faz você então, faz do seu jeito. Vamos ver se dá certo. Dá errado, pronto, agora a gente conserta. E tá tudo bem. E é isso beleza, que exato. é isso que a gente entender que tá tudo bem pra você esse processo. Até porque não é sobre quem tá certo ou quem tá errado, é sobre pessoas tendo um objetivo semelhante, querendo caminhar pra um objetivo e lidando com outras pessoas. Então, vai ser isso em relacionamento, vai ser isso em casamento, vai ser isso em trabalho, vai ser isso em todos os O lugares. principal pra poder lidar com isso tudo é ter inteligência emocional. Isso. Ter inteligência emocional no meio dessas situações vai fazer com que Isso. você tire de letra qualquer E tipo ter, de e problema. ter inteligência emocional e uma coisa que é pouco aprofundada na nossa geração, ou em Qual? empatia. Uhum. Porque ao mesmo tempo, porque a gente vem no egocentrismo, e eu falo por mim. Às vezes eu venho que, tipo, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso... Só que às vezes eu não preciso de nada. Eu preciso o quê? Ser empática, entender o lado do outro. Então, além da inteligência emocional que você tem que ter dentro de você, é você ter a empatia de olhar para o outro. Então, a gente falou muito aqui sobre análise de perfil comportamental. Beleza, eu sei o perfil comportamental... Foi mal. Perfil comportamental. Esqueci que tá gravando. Eba! Você precisa ter você tem o perfil comportamental. Me quebrou. Você verifica que sua equipe tem um perfil comportamental, sua família tem um perfil comportamental. Só que o fato de você saber, você fala, beleza. Só que você não faz nada com isso. Agora, se você sabe o perfil comportamental da sua família, dos seus colaboradores, e você adequa a sua linguagem a ele, é isso que te faz ser um bom líder. Porque hoje também eu vejo muita gente falando sobre liderança, sobre, liderança é bater metas, vejo muito. é bater resultado, é bater isso. Não, lideranças, é assim, cada pessoa tem um estilo de liderança diferente. Então, cada empresa tem uma Mas liderança... todos eles seguem os mesmos princípios. Aí é que tá. Cada um tem uma liderança específica. Vou me liderar por resultados, vou liderar por isso. E aí tem os seus princípios ali, a liderança. Só que muitas vezes, quando você entra numa equipe, ou quando você monta a sua equipe com profissionais, talvez as pessoas tenham valores diferentes. Sim. E aí é nesses valores que você tem que ir se adequando e se Moldando. moldando aquilo ali. Então é pra isso que serve você conhecer a outra pessoa. E aí que entra a empatia. Então, você chegar aí e falar assim, vou socar uma velhinha na rua. Não tem como. Você precisa ter empatia pra aquela pessoa e falar, não vou fazer isso. Mas por quê? Não só porque ela é uma velhinha, mas porque você se colocou
Mas, deixa eu terminar o raciocínio. Pode falar. Mas porque você se colocou no outro lugar da pessoa. Então. Que absurdo. Mas é porque a gente pensa agora que, cara, esse exemplo que a Carol deu é um absurdo. Mas se você pensar que toda vez que você fala de uma maneira gosto com outra pessoa, que você fala de uma maneira que não devia com uma outra pessoa, ou até mesmo você tem um comportamento com a pessoa que não é adequado, que é um comportamento inadequado, é como se você estivesse dando um soco numa velha. Então, coloca isso na sua cabeça, que toda vez que você estiver dando um soco numa velha, é que você não tá sendo empático. Não agrida as idosas. Não agrida Pelo amor de Deus, não agrida as Mas é idosas. pra você colocar na mente que, assim, quando você começar a ser ríspido, quando você falar, porque a gente tá na coisa ali de fazer muita coisa, e você vai ter comportamentos e condutas inadequadas. Só que basta você olhar pro seu próprio comportamento e falar, cara, não vou bater mais em senhoras. Ou seja, não vou ter mais esse comportamento. Amém. Isso faz com que você entenda. Entendeu? Não bater em idosas. É, senhoras. isso é o maior conhecimento que eu vou passar hoje aqui nesse Perfeito. podcast. Não, mas eu gostei da analogia, ela foi boa. Ela foi boa e faz sentido. Entendeu? Carol, eu quero entender uma coisa. Pra você chegar, sair de estagiário pra CEO e tá na fase que você tá hoje, desde muito tempo atrás você vem monetizando as suas habilidades. Sim. Graças a Deus. E eu falei pro pessoal aqui que hoje a gente ia entender isso. Ok. Como de forma prática eu consigo monetizar as minhas aptidões e as minhas habilidades? Tá bom. Lembra daquele plano de ação? Primeira Lembro. coisa, primeiro você precisa elencar suas habilidades. Com base em elencar suas habilidades, você foi pro próximo passo, que é você estipular ali o que você vai fazer com aquelas habilidades. Você vai começar a ver os melhores canais pra você começar a monetizar. Uhum. É numa empresa CLT? É num PJ? Porque igual eu falo, talvez você... É na o seu internet. é na internet. Talvez a pessoa não tenha o perfil de já começar como empresário, como eu. Eu não comecei já direto com empresário, eu passei por outras áreas até aí, e tá tudo bem. Então, é você identificar qual vai ser o canal onde você vai começar a rentabilizar. E ali naquele canal, se você decidiu que é pelo LinkedIn, de uma vaga natural, né, tradicional, Sim. se é por indicação nas empresas que você tem aí, que você conhece na sua cidade, você vai começar a comunicar e falar que tem currículo, que tem vaga. Se é você abrir o seu MEI, seu CNPJ e fazer uma prestação de um bolo, que você vai vender um brigadeiro, enfim. Você fazendo isso, você começa a ter estratégias de rentabilizar. E a estratégia de você rentabilizar é você ter um produto que nesse momento talvez não seja o produto digital, não seja um produto físico. Talvez você seja o produto. Uhum. Porque você vai vender sua prestação de serviço. Você precisa ter esse produto e você precisa ter as primeiras experiências. O que eu vejo muito de errado com jovens? Eles querem começar faturando 15, 20, 30 mil, mas não quer começar a faturar com R$300 no mês. Então você precisa passar por esse processo de faturar pouco. Porque é natural. É a base. Criar base, entendeu? Não tem como hoje, e eu tinha isso em mim. Eu tinha uma visão de futuro que, lembra que você falou? Carol, você já se portava, já se via como isso aqui. Só que o que acontece? Às vezes eu sofria sem necessidade, porque tem aquela dor que você sofre por necessidade, e tem a dor que você sofre por falta de burrice, por burrice mesmo. Uhum. Porque qual que é a diferença? Vamos imaginar, a dor por necessidade cara, tava andando, caí na rua. Doeu. Porque foi uma dor física, foi uma dor ali que bateu, arranhou, doeu. Essa é uma dor de necessidade. Uhum. A dor de você sofrer com burrice é eu ver que se eu passar por ali vai doer, só que eu passo e Mesmo arrasto. assim. Passo mesmo assim, ainda passo com a minha cara arrastando assim. Porque é uma dor que você vai ali, parece que você quer sentir aquela dor. É. Entendeu? E aí quando você vê que existem essas duas dores diferentes, onde... O que foi, Pedro? Tá lembrando de alguma Não, coisa? estou. Entendi. Sim. Entendeu? Porque você vê uma situação, pode ser no relacionamento, pode ser no profissional, que você vê que você fala, cara, eu vou bater a cara. Não, eu já fiz isso várias vezes. Só que aí você vai... Por e literalmente- teimosia, então, E você vai e arrasta o seu rosto ali. Então isso é a dor, essa é a sofrência burrice. por burrice, que você não precisa passar por isso. E tem a dor Por por necessidade. Entendeu? E aí, o que acontece? Me identifiquei. Então, quando você passa por esse processo, e você começa a falar, cara, não vou passar por dor de burrice, vou começar a passar dor só necessidade. Aí você começa a ver, cara, tá doendo, tô chorando, tá ruim. Só que aí você Mas tá permanecer, fazendo crescer. só que aí você, aí você que decide se você vai permanecer naquele estado de sofrência. Porque assim, imagina, você tá aí com... Isso é bom. Entendeu? Isso é muito bom. A sua tristeza, a sua dor, ela precisa existir. Mas não por 3 anos. Não. Você tem que pôr um prazo até você ficar triste.
E depois ralar disso aí. É. E senão você vai viver na tristeza. E não é isso. Tristeza, ela mata a sua energia. Se você... Bom, beleza. Eu tenho um momento de tristeza, eu tenho que pensar o que aconteceu, eu tenho que entender o porquê que eu errei, como eu errei, aonde eu não posso errar mais. Passou isso aqui? É nóis, eu vou pro próximo passo. Isso. Ponto. Você não pode ficar se delongando demais. Exatamente. Então aí a gente entra na sofrência por opção, que aí você não precisa passar por essa sofrência, você não precisa entrar no relacionamento que você sabe que a outra pessoa vai te trair. Ah, então por quê? Pra você não precisar sofrer. Então, assim como você olha um parceiro de negócio, você vê que aquela pessoa já vai te dar problema, porque você vê indícios. Só que você fala, não, eu vou. Mas aí é a dor burra, que aí Exato. você não tem ali um motivo. Então, dito isso, quando você entende que você precisa passar por essa dor, aí você começa ali no processo de monetizar ali, entrar em contato, igual eu falei, nos canais. Você vai ver qual é o canal, você vai começar a ofertar. Você vai entender que você não vai começar ganhando 30 mil, 300 mil. Você vai Que é um começar a processo, ganhar calma. R$3, depois R$300, depois R$3.000. Então você vai fazer por esse processo. Só que é o quê? Você usar sua rede de conexão. Carol, não tenho rede de conexão. Faz. Monte a e sua. faz, entendeu? Vai, tipo, internet tá aí pra isso. Começa a mandar mensagem pro pessoal, começa a usar LinkedIn, Se mostre começa... presente, vai em eventos, vai em lugares, se vai- torne uma pessoa vista Isso. pra ser lembrada. Defina qual é o produto. É o produto de uma empresa? Você é o produto? Qual é o produto? O que que você vai vender, o que que você vai O que você oferecer. vai vender? O que É. você vai oferecer? Qual, não, melhor ainda, qual problema você vai resolver? Exatamente. Então, aí você definindo isso, você vai pra oferta em si. Porque você vai começar a perceber que tem muita gente com esse problema. Tem muita gente com Tem esse gente que não problema. sabe vender. Entendeu? Aí tem muita gente com esse problema. Que aí começa o quê? A você fazer os primeiros processos de venda. A você fazer os primeiros fechamentos de cliente. A você fazer o primeiro entrada numa vaga de estagiário. Uhum. Então, por exemplo, quando eu entrei pro estagiário de maneira pelo LinkedIn. Eu entrei no LinkedIn, vi as minhas funções, vi lá, cursando publicidade e tal, vi o que eu tava fazendo, entrei, encaixei ele no perfil, passei pelo processo seletivo, fui chamada. Então, eu usei o canal do LinkedIn. Então, é dessa maneira que você vai começando a rentabilizar suas habilidades. Perfeito. Carol, foi com essa frase, com esse seu passo a passo que você deu agora que a gente vai finalizando nosso podcast. Infelizmente, eu ficaria muito mais tempo conversando com você aqui, porque é um assunto que pouquíssimas pessoas falam. É um assunto que deveria ser mais aprofundado em muitos lugares. Essa questão do posicionamento, essa questão das suas habilidades. Eu sempre que pais vieram conversar comigo, sempre que algumas pessoas vieram conversar comigo, pô, eu quero começar na internet, mas eu não sei como. Eu tô tentando pegar meu filho pra esse negócio do marketing digital, só que eu não sei o que ele pode fazer, não sei o quê. Eu sempre dou o mesmo conselho. Faça o que você gosta se tornar um negócio. Uhum. Hoje eu transformei o meu maior consumo em negócio. Eu amava a questão de criatividade, de vídeo, de tudo. Eu consumia demais isso. E hoje eu trabalho exatamente com essa mesma coisa. Então, por que que eu falo sobre transformar um negócio que você gosta em negócio? Porque você nunca vai perder o ânimo e o amor e a paixão de fazer aquilo. Ah, não tá entrando dinheiro, não tá entrando no caixa, mas tá se divertindo enquanto você tá fazendo. A questão do caixa, a questão do dinheiro, a questão do retorno, ela é consequência, ela vai vir com o tempo. Porque existem alguns ajustes que você vai precisar fazer na sua orquestra para ela poder tocar a melhor música do mundo. Então, tudo isso vem com bagagem, igual a gente veio falando aqui desde o início. Tudo isso aqui vem com princípio, tudo isso aqui vem com posicionamento. E esse conteúdo que você deu hoje foi surreal. Parabéns por ter escrito esse livro, por ter deixado mais um legado na Terra. Como que eu faço pra comprar esse livro? Então, esse livro você pode entrar nas minhas redes sociais, Carol Bertin com 3 N's no final, que vai estar lá no link da bio e tá disponível na Amazon também. Então você pode escrever de estagiária CEO aos 22 anos, Carol Bertin, que você vai encontrar na Amazon com uma promoção mega absurda, tá? Com menos ali de R$5 você já adquire o Que livro isso? em forma de PDF lá dentro da Amazon. Aí Agora, sim. se não, assim que encerrar, que eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, pode já ter encerrado, é só entrar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que você vai ter acesso a esse livro, tanto digital quanto físico também. Perfeito. Carol, muito, muito, muito obrigado por esse episódio. Foi uma honra enorme te receber aqui É mais sempre uma um prazer vez. vir, gente. Que isso. Comentem aí muito socar velhas, que aí eu vou voltar. Comentem socar idosas, então, não, vai banir. Vai Ah, é banir. verdade, não Vai pode. banir, não pode, Não pode. não soquem idosas, pessoal. Comenta o quê? Comenta posicionamento. Melhor do que socar idosas. Comenta posicionamento nos comentários. Eu tô com medo do que vai acontecer quando esse episódio acabar. Mas é isso, pessoal.
Obrigado por você que assistiu a gente até aqui. Se você assistiu a gente até aqui, não comentem se tocarem idosas. Comentem Não toquem posicionamento aqui idosas. embaixo. Se você não pegou esse link de compartilhar, manda para no mínimo 5 pessoas. Se você não fez isso lá no início, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos episódios. Deixa o like nesse episódio para o algoritmo entender que isso foi um conteúdo muito valioso e que vai ser entregue para outras pessoas também. Eu te vejo no próximo episódio. Não soquem idosas, não agridam idosas. Isso é sério. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau!